Tá chegando a hora, tropa. É amanhã. Gustavo Cardoso versus Arthur Dutra e o Andrew Aguiar versus Juan Pablo. Vou falar sobre esses dois jogos aqui nessa análise pré-jogo desses dois jogão que vai acontecer na casa do Gustavo. Bom, vamos começar o vídeo. Então vamos começar falando aqui sobre o primeiro jogo que irá acontecer, que é o Juan Pablo versus o Andrew Aguiar. Eles voltam a se enfrentar depois de 3 anos e é o reencontro, né, do Andrew com o Juan, cara. Depois de uma sonora goleada, né, do Andrew de 15-2 para cima do Juan no individual. Eram outros tempos, beleza, o Juan ele melhorou o futebol dele, cara. Mas o Andrew também melhorou, cara. Então a disparidade nesse jogo pra mim continua grande, tá? Não é mais gigantesca como era antes, mas ainda é grande, cara. A diferença de nível dos dois jogadores. O Juan que vem de uma vitória em cima da Nicole por 9-5, né, no qual ele jogou bem o segundo tempo. O primeiro tempo dele foi mais ou menos para ruim. Mas o segundo tempo dele foi bom, cara. Mas o que eu vi na partida contra a Nicole foi a defesa dele, né? Que tem que melhorar ainda. Tomou 5 gols dela, que só tinha feito 1 no Gustavo. Aí ela mais cansada ainda consegue fazer 5 gols nele. Por outro lado, eu gostei do tempo de reação do Juan, cara. Pra buscar no segundo tempo essa vitória, né? A mudança de postura que ele teve pra poder encarar a Nicole no segundo tempo, perdendo de 4-2 e a torcida toda do lado da Nicole, cara. Então o Juan ele tá de parabéns por isso. Mas ao mesmo tempo tem que ligar o sinal de alerta para a defesa, né, dele, que é muito vazada. É um jogador que mais sofreu gol na história do nosso futebol, contando de 2025 até 2026, porque antes ele sofreu mais de 100 e poucos gols, cara, na época do LP. Agora ele sofreu 40 e poucos, se eu não me engano, é 30 e pouco, não lembro mais ou menos quanto que é, tá, os gols sofridos do Juan, mas é bastante, cara. Ele continua sendo o jogador que mais sofre gols. Ele é bom no ataque, mas na defesa ele é fraco e tem que melhorar bastante ainda. E vai encarar logo o Andrew Aguiar, né, cara? Um adversário dificílimo, o primeiro lugar do ranking, que ganhou com certa tranquilidade ali do Arthur, mesmo sendo 3-2. Então o Juan tem que ver essa defesa dele, cara. Tá uma peneira na defesa o Juan, tá? Deu uma melhoradinha ali, antes era pior, mas continua, cara, dando muito espaço, ainda mais para um jogador habilidoso como o Andrew. Isso pode fazer falta, e eu acho que vai. E outra coisa que ele tem que melhorar também é a pontaria dele, cara. O Juan é um jogador que ele perde muitos gols, mesmo ganhando de 9-5 da Nicole, ele perdeu muitos gols no primeiro tempo, né? Uma chance inacreditável que ele perdeu, cara. Então ele tem que melhorar muito isso, cara. Contra o Gustavo no 1-0, no X1 que ele perdeu, né? X1 com o goleiro valendo Coca. Ele jogou melhor do que o Gustavo, mas perdeu uns 4 gols. E um que ele já tinha até o driblado, cara, o Tyson. Ele tinha conseguido driblar o Tyson, mesmo assim ele chutou todo torto e perdeu, né, o gol. Enfim, cara, ele tem que melhorar isso daí, aprimorar um pouco o ataque dele e também a defesa, principalmente a defesa atrás dele, que é muito ruim, cara. O Juan ele tem a pior defesa do nosso futebol. E tem que melhorar, né, cara? São 2 vitórias em 2 anos, é uma média de 1 vitória por ano, cara. Tem que começar a ganhar, né? Eu disse que a vitória contra a Nicole foi importante pra dar uma respirada, mas agora o sarrafo vai aumentar ainda mais pra ele, né? Porque ele pega o Andrew Aguiar, cara. Então o Juan tem que jogar muita bola, cara. E eu acho que ele não pode ir com tudo pra cima do Andrew não, tá, mano? Não pode ir com tudo porque ele não tem uma recomposição muito rápida. Quando ele perde a bola, ele não consegue retomar rapidamente. Então eu acho que ele tem que ter cautela no jogo contra o Andrew, que é um adversário que é melhor do que ele tecnicamente. Fisicamente também é melhor, aguenta mais. Então, na minha opinião, ele tem que jogar atrás do meio campo ali, fazendo uma espécie de retranca e tentando sair no contra-ataque rápido. Exatamente isso, rápido, tentando usar o corpo contra o Andrew. Que corpo a corpo ele tem um pouco mais de corpo do que o Andrew, tá? Ele é mais forte do que o Andrew. Fisicamente, assim, de corpo, tá? De massa corporal. Ele é um pouco mais forte do que o Andrew, cara. Mas pra mim ele tem que jogar assim mais defensivo, mano. Não dá pra ele querer jogar de igual pra igual contra o Andrew como ele fez contra a Nicole, não. Porque senão ele corre risco de tomar uma goleada histórica, cara. Porque o Juan tem muitos problemas técnicos e táticos, tá? Também, mano. Deixa muito aberto ali a defesa. Quando ele toma gol, ele não consegue pegar a bola de novo rapidamente. Então, ele tem que tomar muita atenção, principalmente na defesa. Tomar muito cuidado, cara. Que é logo o Andrew que ele vai enfrentar, né? Vamos ver se o Juan consegue fazer essa façanha contra ele, né? Que eu vou falar agora. O Andrew Aguiar, cara. O Andrew Aguiar que tem apenas 2 jogos, né, oficiais. Um pelo nosso futebol, que foi contra o Arthur, 3-2. E outro pelo futebol lá da igreja, né, a rede de jovens que ele jogou junto com a tropa do Gustavo, que ele jogou muita bola, tá, cara? Foi o melhor jogador da noite ali pra mim. E agora ele vai enfrentar o Juan Pablo, né, pelo 3º jogo dele, oficial,
desse ano, cara. O cara jogou poucas vezes, mas por que ele é primeiro do ranking? Porque ele é o que mais joga bola, né, cara? Ele conquistou lá atrás, mesmo sem título, ele conquistou essa hegemonia que ele tem pra cima dos outros, né, cara? Então eu acho justíssimo, tá? Ele tá em primeiro lugar do ranking. Justíssimo pra mim, pelo futebol que ele joga e pelo que ele já conquistou no passado. Lembrando que eu comecei o ranking, tá? Pelo que as pessoas fizeram lá no LP, cara. E ele era um dos melhores jogadores do LP. Jogou final, disputou terceiro lugar e ganhou. Então, por isso que ele é o primeiro do ranking, tá? Mas voltando a falar agora do Andrew mesmo, cara, do jogo contra o Juan, o que eu espero é que ele vá começar com a bola no pé, né? Porque ele vai ter o direito de escolher, de qualquer forma. Mas eu vejo ele ficando com a bola, cara, e mandando no jogo, porque esse é o estilo de jogo do Andrew. É um estilo de jogo que ele gosta de ficar com a bola no pé, de sair rápido assim nos dribles, corta rápido de uma perna para outra. E é um cara muito bom, cara, muito versátil. Vai ser muito difícil o Juan conseguir fazer frente para o Andrew, cara. Eu não espero que ele vai conseguir, não. Sendo bem sincero, mano. Eu acho que se o Andrew jogar 70%, 60% do que ele sabe, ele ganha do Juan. É isso que eu acho. Não é menosprezando o Juan, e sim porque existe uma clara diferença de nível. Lembrando que ele pode cair para segundo no ranking, tá? De repente, se ele perde pro Juan, cara, ele pode cair para segundo. Então eu acho que ele tem que entrar sério. Não acho que ele vai entrar brincando, não, porque ele esperou muito tempo por esse amistoso. Então eu acho que ele vai entrar sério ali, querendo fazer resultado. E ele disse que vai até querer fazer recorde contra o Juan. Eu acho que talvez não consiga fazer isso, tá, cara? Mas é um jogador muito habilidoso, mano. É fenomenal o Andrew Aguiar. Joga Necodelta, mano. Joga futsal por aí. É um cara muito bom, cara, em X1, tá? Então vamos ver como ele vai jogar a terceira partida dele, né, cara? Contra o Juan Pablo. O Andrew, ele é muito favorito. Tá pagando 5 centavos pra ganhar, porque é amplamente favorito. Já dominava o Juan 3 anos atrás. E agora eu acho que vai dominar de novo, cara. Ele vai querer ter a bola no pé, mas tem outro detalhe também do Andrew. Ele sabe jogar sem a bola. Quando o jogador ataca ele, é aí que ele se torna mais perigoso ainda, porque ele consegue sair rápido no contra-ataque. Recupera a bola e sai rápido. Cara, ele vai ter um trabalhão, Juan, mano. E o Andrew é um baita jogador. Excepcional jogador. Bom, galera, então foi isso a análise sobre o Andrew versus Juan do pré-jogo, né? O que eu acho que vai acontecer. Agora vamos sair do muro e falar o que eu acho que vai acontecer na partida. Resultado final, pra mim o Andrew vence, tá até com certa facilidade, mano. Porque ele é jogador mais completo do que o Juan. Ele tem recursos que o Juan não tem. Consegue driblar com as duas pernas rápido. Eu acho que ele vai ganhar com tranquilidade até, tá, cara? O Juan, claro que o Juan ele pode ganhar, de repente, ali empatar com o Andrew, porque é futebol. Mas eu acho que é só porque é futebol que a gente pode imaginar uma zebraça, tá, que seria, mano. A maior zebra até agora do nosso futebol seria isso. O Juan conseguir fazer frente para o Andrew. Então, pra mim, o Andrew continua em primeiro do ranking no final da tarde, porque eu acho que ele vai ganhar, tá, do Juan. Com facilidade até, mano. Não acho que o Juan vai conseguir fazer muita força, não, contra o Andrew, tá? Mas veremos, né? É futebol. É isso que o Juan tem que se apegar. É que é futebol, vai que o Andrew esteja numa tarde muito ruim, o Juan numa tarde muito boa, né? Inspiradíssima. Consiga ali, quem sabe, vencer o Andrew. Já pensou, cara, o tamanho desse feito? Caraca, vai cometer o crime? Acho que não, na minha opinião, o Andrew ganha fácil. Tá com certa facilidade. Bom, galera, então é isso sobre o Juan versus o Andrew, beleza? Agora eu vou falar sobre o jogo que vai acontecer depois, né? O segundo jogo do dia. Gustavo Cardoso versus Arthur Dutra. Bom, cara, o Gustavo eu já falei muitas vezes sobre ele, né? Então vou repetir aqui o que eu já falo. Ele é um jogador que tinha muitos problemas no passado. Hoje em dia ele é muito respeitado, cara, no nosso futebol. É o segundo colocado só atrás do Andrew, contra o Arthur, que é o quarto colocado. Então dá pra ver aí no ranking que não tem muita diferença de nível, né? Eu até acho o Arthur superior, tá? Ao Gustavo, cara. Mas vamos falar só primeiro do Gustavo aqui, cara. O Gustavo que vem num momento excelente desde o ano passado, que ele não sabe o que é perder, desde aquele fatídico 8-1, né, cara? Que ele já superou, ganhando de 9-1 da Nicole. É a maior goleada do grupo, vem de chocolate ganhando na igreja no sábado. Então o cara tá vivendo um momento excelente, mano. É isso que eu acho sobre o Gustavo, mano. É um jogador que ele já se provou. No começo eu até pensei que era sorte e tal, que poderia não se repetir, mas vem se repetindo várias vezes. Então a gente não pode tratar mais o Gustavo Cardoso como se fosse zebra. E mais um lembrete, tá? Ele não perde na sua casa há 3 anos, cara. Desde a época da LP, que ele não sabe que é perder um jogo oficial em casa. Eu não tô contando aqui aqueles jogos ali que ele fez junto com o Juan, em pelada, tá? O que vale pra mim é oficial, 10 minutos, tensão. É isso que vale pra mim. É muito diferente tu jogar uma peladinha com Heitor, Iago, Nicolas, quem for, ou até um contra o outro lá do grupo, do que um jogo de 10 minutos oficial.
E nesses jogos ele tem se provado cada vez mais, cara. Jogou muito lá na igreja e jogou melhor ainda contra a Nicole, né? Que ele dependeu só dele mesmo e aplicou o 9-1, cara. Que ninguém esperava, acho que nem a Nicole, no seu pior pesadelo, esperava tomar um 9-1 do Gustavo Cardoso, cara. É um jogador que ele sabe jogar na defesa, sabe jogar no ataque, né? E ele não sabia jogar na defesa antes, tá? Que ele era uma peneira para sofrer gols. Sofreu muitos gols, já é o segundo que mais sofreu. Mas isso muito em conta do 8-1 que ele tomou. E também porque ele tem muito jogo, né? Então quanto mais jogos, maior a chance do cara sofrer gol, cara. Então o Gustavo, pra mim, ele merece todo o respeito do pessoal do grupo, tá, cara? Que ele sabe jogar no contra-ataque, sabe jogar no ataque também, mantendo a bola. Eu até acho que ele é melhor mantendo a bola, tá? Mas eu acho que contra o Arthur ele vai ter que jogar mais no contra-ataque. Não vejo ele fazendo uma retranca total, igual o Juan, que tem que fazer contra o Andrew, na minha opinião. Mas vejo sim jogando mais defensivamente, cara. Mesmo na sua casa, mas não vai ser fácil não, tá, cara? É 3 anos que o cara não perde, tem que levar em consideração isso, mano. O cara tá com uma confiança muito alta, já ganhou Coca Chocolate, 9-1 na Nicole, que batia nele há 3 anos atrás. Então o cara ele vai com tudo pra cima do Arthur, mano. Acho que não tem que ter medo do Arthur não, sinceramente. Gustavo joga na sua casa, onde ele conhece, seu território. E pra mim ele vai jogar muito bem, cara, essa partida aí, tá? Não é favorito, o favorito pra mim é o Arthur. Não é ligeiro, mas é favorito, entendeu? Assim, digamos, uma escala de 0 a 10, ele é favorito nota 5,5, assim, contra o Gustavo, entendeu? Porque o Gustavo merece respeito, cara. Não subestime o Gustavo Cardoso. Empatou com o Davi, né? Um jogo que parecia que ele ia perder de goleada, ele conseguiu empatar e ganhar nos pênaltis do Davi Nascimento. Ganhou da Nicole, ganhou 2 vezes do Juan. E vai agora enfrentar o Arthur, né, cara? Que é um nível superior ao do Juan, superior ao do Davi atualmente. Pra mim o Davi tá abaixo do Arthur, tá? Apesar de ele estar em terceiro no ranking. Então vamos ver como é que ele vai se sair contra um cavalo, né? Um jogador que é muito rápido como o Arthur Dutra, que eu vou já falar dele daqui a pouco. Mas parabéns aí pro Gustavo, tá, cara? Mesmo que ele perca esse jogo, claro, se a goleada não for muito alta, né? Eu até acho que não vai ser, tá? Se ele perdesse de goleada, acho que não vai acontecer isso, não. Placar tão elástico. Mas mesmo se ele perder, cara, esse jogo, por tudo que ele construiu, ele tá muito em cima, mano, o Gustavo. Ele chega leve pra esse jogo contra o Arthur, cara. Sem pressão nenhuma, diferente do Juan, né? Que tem que começar a ganhar, dar a resposta. O Gustavo não. É segundo lugar do ranking, então ele pode jogar tranquilo, relaxado. Acredito que a postura, como ele mesmo falou, vai ser mais defensiva do que os últimos jogos que ele teve. Mas não vejo ele fazendo retranca total não, tá, cara? Eu acho que ele vai aproveitar os contra-ataques para ir pra cima do Arthur. Bom, galera, então vamos falar agora sobre o Arthur Dutra. Finalmente fará seu terceiro jogo, né? Segundo jogo e meio, porque eu conto aquele como meio jogo, né? Que ele fez contra o Gustavo e o Tyson no X1 com goleiro, né? Que ele era o goleiro do Juan. Não vai ser preciso ser goleiro, vai ser preciso ser jogador de linha agora. Mas naquele jogo ele jogou muito bem, cara. Ele tem outro jogo também contra o Andrew, né? Que ele perdeu de 3-2, sendo dominado contra o Andrew. Mas, pô, é o Andrew, né, galera? É o Andrew. Então, aí também tem que levar em consideração o nível do cara que ele enfrentou, né? Só o primeiro do ranking. Ele desafiou. Foi o melhor daquele X1 com goleiro, tá? Mesmo ele sendo goleiro, ele foi o melhor. Botou o Juan 3 vezes na cara do gol, pelo menos umas 3 vezes, com passes muito bons, cara. Ele jogou também contra o Tyson, tá até esquecendo essa partida. Ele molestou completamente o Tyson naquele jogo, foi 9-2, se eu não me engano, a vitória dele, cara. Ele é um cara que ele faz muitos gols, tá, o Arthur? Ele não é um dos melhores artilheiros, assim, do grupo, porque ele tem pouco jogo oficial, são 2,5, né, se a gente contar o X1 com goleiro, que ele não podia fazer gol. Então vou contar apenas os jogos que ele podia fazer gol, que era contra o Andrew e contra o Tyson. Ele fez 9 gols no Tyson e 2 contra o Andrew. Dá uma média de 4,5 gols, cara, por jogo. É muito alta a média dele de gols, tá? Ou é 5, é 5, alguma coisa, cara. Impressionante como esse cara faz muito gol, né, mano? Tem um pulmão ali que não cansa muito, então vai ser muito bom o teste para o Gustavo e para ele também, né, cara? Que se vencer, passa do Davi e vai para o terceiro lugar no ranking, né, cara? Que eu já acho que é merecido, tá? Ele passar do Davi. Mas primeiro tem que confirmar se vai ganhar do Gustavo ou não, né? Quero ver isso, cara, agora. Se ele vai conseguir ganhar no X1 contra o Gustavo, né? Que ele volta a jogar um X1 depois de muito tempo. Foi no começo, eu acho, desse ano, contra o Andrew. Lá ele não era favorito, agora ele é contra o Gustavo. Mas não é favoritaço, não é favorito, entendeu? Mas ele tem muito de onde tirar, cara. É um cara que, como o Andrew, ele também corta bem com as duas pernas ali. Consegue ir pra cima. É um jogador muito bom, cara. Não vai ser fácil o Gustavo ganhar não, tá? Então, galera, é isso. O vídeo, né?
a análise que eu fiz sobre Gustavo Cardoso e Arthur Dutra. Agora eu vou falar sobre o que eu acho que vai acontecer, cara. Eu acho que o Gustavo ele perde para o Arthur, tá? Não vai ser de goleada, eu acho que não, tá, mano? Eu acho que ele vence assim, uns 2, 3 gols de diferença no máximo, o Arthur. Mas eu acho que ele ganha do Gustavo, cara. Ele é favorito contra ele. O Arthur, ele é um bom jogador, cara. Tem poucos jogos, mas não subestima o Arthur Dutra, tá? Mas o Gustavo pode surpreender, né, cara? Nunca subestimem o Gustavo. Não dá pra tirar ele pra nada. Bom, galera, mas é isso. Vejo vocês no próximo vídeo, então, que já será o jogo, tá? Do Andrew versus o Juan primeiro, né? Próximo vídeo. Primeiro esse, depois Gustavo versus o Arthur. Bora lá pra esses dois jogão aí, né? Bora ver quem vai ganhar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe o like, vai me ajudar demais. E compartilhe para os seus amigos. Até a próxima, tchau.